Mas fala o que você está achando da evolução da indústria, né? Você começou lá atrás ali, inclusive acompanhando ali, né? O Banco do Brasil, inclusive, para quem não sabe, né, que está chegando na indústria, foi muito importante para a indústria de fundos imobiliários, né? Muito importante mesmo. Então, fala o que você achou ali dessa evolução da indústria de fundos imobiliários, quais são as principais diferenças, você vê algum tipo digamos assim, de momentos, de fases históricas dos fundos imobiliários, como é que você está vendo essa evolução aí? Assim, eu peguei, na verdade, muitas épocas, apesar dos fundos imobiliários terem uma história relativamente curta, né? Eu tô aqui antes do IFIX. Eu comecei a comprar. Quando eu comecei a comprar. O Daniel até entalou agora, quase engasgou. Quando eu comecei a comprar cota de fundo imobiliário, não existia o IFIX. Não existia. O IFIX foi criado em 2013. Minha primeira boleta é de 2009. Então, eu vi muita coisa acontecer, né? Na época, bom, lá vou eu de novo contar como eu sou velho nesse mercado. Eu sou da época do pregão não contínuo. Eu duvido que qualquer pessoa que esteja assistindo essa live vai entender, vai lembrar disso. Pregão não contínuo era o seguinte: os fundos imobiliários eram tão pouco negociados que a Bovespa, para tentar dar um pingo de liquidez, eles não ficavam abertos à negociação de 9 às 5, de 10 às 6. Né? Isso muda com horário de verão, é um inferno. Os fundos imobiliários não eram assim. Por exemplo, BBFI, o horário dele era 2h15. Tá, 2h15 até que horas? Não, era 2h15. Ou seja, passado 2h15, começava como se fosse um leilão, um leilão de abertura, até as 2h15 da tarde do dia seguinte. Era um leilão de 24 horas, e aí, aí fazia aquele cálculo de preço teórico de abertura, preço teórico de fechamento, exatamente como qualquer leilão da Bovespa. Aí você fala, tá, então o mercado abria. Não, ele abria, fechava e começava outro leilão. Eu sou desta época. Negócio de pregão contínuo é novidade. Eu sou mais antigo, que isso. Mas, assim, de evolução, basicamente só existia fundo monoativo, monoinquilino. Basicamente só existia isso. Era Shopping Nossa Senhora de Lourdes, era o BBFI, Hospital da Criança, Água Branca, Europar, The One, FLMA, etc. Isso falando aqui alguns que ainda persistem, né? Ainda existem até hoje. Claro, muitos foram incorporados ao longo dessa história. Shopping Largo 13. Aí, bom, aí falar dos falecidos, a lista vai longe. Mas, assim, e principalmente o que eu vejo que a indústria mais evoluiu foi sobre transparência. Eu sou de uma época, quando eu comecei a trabalhar com mercado financeiro, como educação financeira de fundo imobiliário, os gestores não queriam falar com as pouquíssimas pessoas que produziam conteúdo. Basicamente, não tinha ninguém produzindo conteúdo, éramos pouquíssimos, mas os gestores não queriam falar com a gente. Não davam entrevista. Os relatórios eram muito, muito mais técnicos do que são hoje. Muito menos didáticos. Para eu conseguir falar com o gestor, como também eram pouquíssimos investidores, eu ligava e falava que eu era investidor de fundo imobiliário. Não me apresentava nem como NOD, me apresentava pelo nome civil, que é Natan. Eram tão poucos que você conseguia ligar e falar com o gestor de boa. Tirar dúvida, etc. Quando eu ligava me apresentando como educador financeiro, a telefonista não conseguia passar a ligação. É sério. É sério. Eu tinha que falar como investidor de FIIs. Como investidor de varejo, como investidor. Você não estava mentindo, né? Você não estava mentindo, mas eu não ia ligar como investidor. Eu estava ligando como produtor de conteúdo, como influencer, como educador, etc. Então, foi aos poucos que o pessoal foi entendendo que tem gente que produz conteúdo sério, tem gente que está só
produzindo conteúdo para ter o caos, para ter o like, para ter a bagunça, e aí os gestores foram vendo, separando esse joio do trigo, etc., e começando a falar, começando a dar entrevista, começando a fazer live, melhorando os relatórios, às vezes até perguntando para mim e para outros, pô, Náudio, o que você acha que a gente pode melhorar no nosso relatório? A gente vai tentando ajudar aí esse crescimento da indústria. E, claro, depois, toda a mudança para fundos multiativos, multi-inquilinos, gestão ativa, que era um negócio praticamente inexistente quando eu comecei. Basicamente, só a CSHG fazia isso, com HGRE, HGLG e HGBS. Na época estava na CSHG, né, o HGBS. E o BRCR, eram esses os fundos de gestão ativa, basicamente. Basicamente não existia mais nada. Eram esses 4, e ponto. E hoje é a base da nossa indústria, né? Não existia fundo de papel também, né? Eu também, sim. Nossa, como eu sou velho. Não existia fundo de papel. Fundo de fundos, eu acho que não existia, mas veio existir logo depois. Fundo de papel demorou um pouco mais. Então, esse crescimento da indústria, essa modernização, esse amadurecimento é algo que veio para ficar. E é o que permite a indústria de funcionar de uma maneira mais saudável. Seria inviável uma indústria só pautada em fundos de gestão passiva, monoinquilino, monoativo, etc. Era o que dava para fazer na época, não estou dizendo que foi feito errado, porque também não tinha dinheiro para fazer muito mais do que isso, não tinha dinheiro, não tinha capital disponível no mercado para fazer muito mais do que isso. Mas hoje é outro mundo, é outro universo. Não, show de bola. E é exatamente isso, né? Essa transparência, e eu acho que ela fez toda a diferença. E eu ouso dizer que ela fez a diferença para a continuidade, né, da evolução da indústria, né? Porque a gente pega ali 2018, 2019, teve aquela queda de juros dramática, né? Mas depois, mesmo com a taxa de juros ali altíssima, né, nas alturas, uma taxa de juros real, inclusive muito alta, né, comparativamente com outros países do mundo, ainda assim a indústria continua a crescer, né? Ainda assim os investidores brasileiros continuaram a investir em fundos imobiliários porque entenderam ali, né, a dinâmica e gostaram muito da dinâmica, né? Então, um produto que, na minha opinião, claro, casa muito ali com o investidor brasileiro, né, que gosta ali de renda mensal, e aquilo também, né, como o pessoal diz, né, conta vem todo mês, né? Então, ali o fundo imobiliário está ali entregando, né, o rendimento. E como síndico do meu prédio, eu posso falar que dá muito menos trabalho do que você atuar diretamente no prédio, então também é muito interessante toda essa dinâmica. Eu também sou super fã da indústria de fundos de renda, né? Os FIAGs, FINFRAs,